Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira parte do segundo episódio de Papo de Psicologia. Nós somos alunos de Psicologia da FACIS UFRN, eu sou sua apresentadora Ana Sara e o nosso grupo é composto por mim, Ana Paula, Beatriz, Everardia e Évila. Nesse episódio de múltiplas partes, patrocinado pela disciplina de Metodologia Científica e Redação para Textos Acadêmicos da professora Fernanda Gurgel, nós vamos falar sobre a arte em um contexto psíquico. Para explorar esse tema, é importante introduzir alguns conceitos e falar sobre alguns acontecimentos. Pensando nisso, vamos começar falando do que é a arte? Oi gente, eu me chamo Ana Paula e para explicar um pouquinho sobre a concepção de arte, é necessário antes a gente fazer uma retomada de algumas teorias que surgiram ao longo da história. E vamos começar pela antiguidade. Então, Platão e Aristóteles, eles concebiam a arte como uma imitação da realidade. Então, a sua função era de representar algo, por isso o nome representativismo. Uma segunda versão dessa teoria observa que a arte ela não precisa ser necessariamente uma cópia da realidade, ela pode ser apenas uma representação simbólica, como ocorre no cubismo. E, além dessas duas versões, ainda existe uma terceira, chamada de neorrepresentativismo. E tudo o que ele propõe é que a obra de arte possua um assunto, um conteúdo semântico. E eis que surge um crítico da arte com uma nova perspectiva definida a partir do formalismo. O seu nome é Clive Bell. Visando promover a pintura moderna, ele sugere que exista uma forma significante e que ela produz emoções estéticas em pessoas com sensibilidade para a arte. Por fim, temos o expressivismo. Segundo essa teoria, a arte é a expressão de emoções. Para exemplificar, trataremos do painel de Pablo Picasso, denominado Guernica. A obra ela expressa as emoções do pintor suscitadas pelo criminoso bombardeio na cidade basca durante a Guerra Civil Espanhola. O que se percebe é que as emoções que o painel expressa não são as de notícia de jornal, elas foram transformadas, são emoções estéticas. Representativismo, formalismo, expressivismo, percebemos que existem diversas versões de teorias que caracterizam uma obra de arte, mas ainda assim, nenhuma delas parece ser suficiente para abranger todas as condições que envolvem o contexto da arte. Partindo desse pressuposto, vejamos como a arte se relaciona em um contexto psíquico e como a loucura se moldou ao longo dos anos. Então, Sara, Foucault ele vai descrever essas transformações que a loucura sofreu ao longo dos tempos no seu livro História da Loucura. Na antiguidade, a loucura ela era valorizada como um saber divino, uma manifestação dos deuses e demônios. E a partir do século XVII, ela já vai se deslocando mais para uma ideia de doença mental. Então, se torna passível de cura através de isolamento, de métodos disciplinares, que tinham o intuito de devolver a razão ao insano. A psiquiatria, dessa forma, passa a exercer um controle social, tanto dentro quanto fora das instituições, manipulando, condicionando normas, condutas, desejos. E então, como é que a arte ela surge nesse contexto da loucura? No século XVIII, nesse período da modernidade, a arte ela entra nas instituições de tratamento como um recurso diagnóstico e terapêutico, no qual entraremos em detalhes ao longo do vídeo. Obrigada pela sua contribuição, Ana Paula. Com esse gancho, vamos perguntar para a Everardia o que ela pode dizer sobre a influência da arte dentro das instituições como forma de tratamento. Olá, é um prazer enorme estar aqui novamente. Bom, sabemos que os movimentos de vanguarda artística tinham como norte o ataque aos valores burgueses. Eles contestavam a forma reducionista de conduzir a vida para a acumulação de capital, que acaba por empobrecer a experiência humana, definindo normas de conduta rígidas e moralizantes para cada um. O Manifesto Dadaísta foi um exemplo desses movimentos artísticos da modernidade que representa bem essa resistência a essas normas. Eles negavam todas as normas vigentes, eram contra as tradições e dogmas de sua época, lembrando que isso ocorreu na Primeira Guerra. No auge, no caso da Primeira Guerra. Então o mundo ainda estava cercado pela vigência dos Estados-nações. Portanto, todo um controle era emitido sobre a sociedade em benefício da manutenção desses estados.
Os artistas modernos, ao se lançarem romanticamente aquilo que era considerado exótico, estrangeiro e primitivo em relação aos valores burgueses, começaram então a se influenciar pelas manifestações dos loucos, aqueles que estavam presos nos asilos. Então essas manifestações plásticas deles não eram abordadas pelos artistas como sinais de desordem interna ou doença psíquica, mas sim como manifestações repletas de forças expressivas e criadoras, absolutamente em sintonia com os ideais dos artistas modernos. E o expressionismo, por sua vez, preconizava uma arte arrebatadora, aquela coisa febril e visceral, que era a expressão da vida interior, tornando a busca do primitivo como a descoberta daquilo que é primordial, daquela primeira substância viva, da essência do ser humano. Com ela, a arte não era vista como explicação da realidade. Na verdade, ela vinha mostrar a realidade. E com relação à loucura, o primitivo que esses artistas procuravam estava na maneira espontânea e desordenada, fruto de forças inconscientes que atravessavam as suas produções. No Brasil, duas experiências importantes ilustram essa articulação da arte como recurso terapêutico, que foram a experiência conduzida pelo Dr. Osório César na década de 20 e posteriormente com a doutora Nise da Silveira. A concepção de ensino da arte para eles, alinhado com os movimentos de vanguarda modernista, era o da livre expressão, que incentivava o traço livre, o gesto espontâneo, sem censuras racionalistas. O legado deles também ampliou a sensibilidade ocidental. A arte moderna ela se alimentava do contato com a loucura, ao mesmo tempo em que ajudava a proporcionar condições para que a emergência de outra forma de entender e abordar a loucura surgisse. Não mais como uma doença, que a loucura não fosse vista como uma doença, mas como uma existência de sofrimento, que é uma maneira singular de se relacionar consigo mesmo. E aí foi desse modo que, na contemporaneidade, o tratamento da loucura deslocou-se da ideia de curar para a ideia de cuidar, sobretudo a partir de intervenções que buscam esse enlace e sustentação da loucura no campo social. E esses acabaram sendo também os princípios que acabaram por nortear a reforma psiquiátrica brasileira. Só que esse ponto será abordado melhor por Évila. E aí, Évila, o que você tem pra gente hoje? Oi, pessoal! É um prazer estar aqui novamente com vocês. Para começar, é importante destacar que o movimento da reforma psiquiátrica no Brasil toma impulso no final da década de 70, com a formação do Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental, que denuncia assistência psiquiátrica no Brasil. Assistência essa que estava centrada no modelo hospitalocêntrico e que se caracteriza por excluir as pessoas portadoras de sofrimento mental do convívio social. Para quem tiver interesse de saber como era a realidade dos indivíduos enclausurados nos manicômios, sugiro que assista um documentário Holocausto Brasileiro. As mudanças propostas nesse período tiveram a arte como aliada e pode ser ilustrada pelo percurso de dois grandes nomes já citados, a Nise da Silveira e o Osório César, que, fazendo uso do método da livre expressão, reforçaram a ideia de que a loucura não é uma doença, mas uma maneira de se relacionar que pode causar sofrimento, e isso desde que ela não seja compreendida e respeitada. Outra figura importante é Franco Basaglia, um psiquiatra italiano que negava o conceito de doença mental como sendo suficiente para explicar o fenômeno da loucura e também criticava o tratamento manicomial. Foi a partir de ideias assim que o ideal desfigurado de loucura foi sendo desconstruído e a sensibilidade com essa questão foi ampliada. Passado o tempo, os ideais da luta manicomial se concretizaram e isso permitiu a estruturação de uma rede de atenção que conta com instituições como o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. O CAPS ele promove a inserção social e favorece o crescimento pessoal por meio de oficinas, por exemplo. Falando nisso, convidamos Beatriz para acrescentar um pouco sobre o funcionamento do CAPS. Olá, gente! Vou falar um pouco sobre o surgimento e como ocorre o funcionamento do CAPS. Com seu surgimento, ocorre uma boa adesão dos tratamentos psicológicos, os indivíduos eles ganham voz e vez, seus direitos individuais são respeitados e eles são bem tratados de acordo com a sua subjetividade e podendo assim concretizar seu processo de crescimento pessoal e sua autonomia.
E principalmente, né, os pacientes, eles são os protagonistas do seu tratamento. Eles vão em busca do seu empoderamento pessoal e da sua reinserção social, que infelizmente, em muitos dos casos, os pacientes eles acabam sofrendo opressões e há uma dominação social sobre eles. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o funcionamento do CAPS. Esse funcionamento ocorre de uma forma que possa ajudar os pacientes a lidar com esse adoecimento, aprender a tratar a doença de uma forma mais leve e assim poder levar uma vida mais tranquila, apesar da doença. Bom, o CAPS, ele trabalha sempre em equipe com a comunidade, fazendo de tudo para que os pacientes eles possam se sentir acolhidos e se sintam inseridos verdadeiramente na sociedade. E para que isso possa acontecer da melhor forma possível, o CAPS ele conta com uma ajuda de uma equipe multiprofissional, com tratamento médico, acompanhamento psicológico e oficinas terapêuticas, da forma que ele faz aliança com a rede de serviço, que são estruturadas pelas políticas públicas e pela sociedade civil. Então, né, a gente pode concluir que o CAPS ele tem um papel fundamental nessa organização da rede de saúde mental no Brasil. Obrigada pela participação, meninas. Infelizmente, essa parte já está se encaminhando para o final, mas ainda teremos a segunda parte, então fiquem atentas. Para quem tiver interesse, iremos deixar o link de nossas referências na descrição do vídeo e o nome delas na tela. Obrigada pela atenção e até a próxima!